Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, padroeira de Minas Gerais. Nossa Senhora da Piedade. Está chegando o dia dela, lá em agosto, né? É isso aí. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco na região metropolitana de Belo Horizonte e algumas cidades do interior e muitas cidades do Brasil, né? Que nos acompanham, né? Para você que está aí no Espírito Santo nos acompanhando, muito obrigado. Paz e alegria para você, saúde é o que desejamos para você também que está na cidade de Poços de Caldas. Ei, beleza. Um abraço, paz e alegria, saúde. Pois é, a inflação está disparando em Belo Horizonte, segundo aqueles economistas que estão naturalmente fazendo as contas e achando que nós vamos chegar a 11%, né, de inflação nesse ano, nesse mês completa-se 11% de inflação, com a inflação que nós tivemos no mês passado, o mês de março. E eu sei que tem muitos produtos que são os vilões da inflação. Hoje, por exemplo, o tomate, né, a banana tem sido vilão da inflação aqui em Minas Gerais e no Brasil inteiro, né? Os produtos hortifrutigranjeiros que sofreram muito com a chuva, né? Então, agora é que há uma recomposição das hortas, das plantações. Então, nós ainda vamos sofrer aí mais 1 ou 2 meses, né? Para que a produção de hortifrutigranjeiros seja regularizada. Mas, enquanto isso, a inflação está comendo o bolso dos mineiros, não só dos mineiros, de brasileiros em todo geral. Acho que é lá no Equador, no Peru, que o pessoal está em greve lá por causa da inflação. Porque hoje nós estamos vivendo uma inflação muito grande por causa da guerra, essa guerra estúpida, né, que o Putin resolveu fazer contra a Ucrânia, né? Essa guerra está elevando o preço do petróleo, porque o pessoal, eles já gostam de ter uma crise para aumentar os preços, né? Tudo isso é desculpa. A guerra do Putin, aí aumenta o petróleo, aumenta o gás, aumenta isso, aumenta aquilo, né? Como nós estamos vivendo hoje numa economia dolarizada, né? A economia nossa está toda dolarizada. Chamam-se as commodities. O que são as commodities? É petróleo, é arroz, é feijão, é café, é minério e etc. Então, quando sobe, né? Apesar do dólar estar baixando, mas o petróleo está custando 120 dólares o barril. O certo é ele custar 40, no máximo 45 dólares, né, que é um preço razoável, né? Infelizmente, com tudo isso, né, nós estamos sofrendo uma inflação brutal, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, na Alemanha, que é o grande país da Europa, né, que é a grande economia da Europa, que é a Alemanha, que é a França, eles estão também sofrendo com a inflação por causa do petróleo muito alto, né? E lá tem um composto a mais, porque nós vivemos lá o frio intenso, e quando o frio é intenso, você precisa de energia, né, para gerar as máquinas que vão, né, esquentar as casas, né? E tudo isso, então, traz problema para a economia do país. Então, a inflação do Brasil, nós não somos uma inflação por irresponsabilidade, não. A inflação nossa é porque nós estamos dependendo do petróleo, nós ainda dependemos do petróleo. Como o nosso petróleo também, o petróleo que produzimos tem o mesmo preço do petróleo que a gente compra lá fora, então quer dizer, nós estamos sofrendo tudo isso, né? Aliás, aconteceu um fato muito interessante de ontem para hoje aqui em Belo Horizonte, é que a justiça determinou que o transporte coletivo da cidade tenha reajuste. Aí, você vai falar assim, a Cirantão está defendendo o aumento da passagem de ônibus. Não é isso não, gente. Eu sou realista. Nós temos que deixar de ser hipócrita. Como é que você aumenta tudo e não vai aumentar a passagem de ônibus? O ônibus não aguenta, o empresário do ônibus não vai aguentar também não, né? Tem ônibus parando lá na região do Barreiro, tem uma empresa lá que já parou não sei quantas vezes, né? Porque falta dinheiro para comprar óleo, né? Então, está difícil. A situação está difícil. O transporte coletivo da cidade
15% ele perde todo mês, que são aqueles que andam de graça. As pessoas mais idosas que entram pela porta da frente, que andam de graça e tal. Então, tem que ter uma forma de compensar isso aí, né? Então, a justiça determinou que haja ajuste da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Na região metropolitana, Contagem, Santa Luzia e as outras cidades, todas já concederam aumento nas passagens de ônibus, né? O passageiro de ônibus em Belo Horizonte reclama que os ônibus são velhos, que está assim, está assado, etc. Tal. Não me esqueço que quando o Calil assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, ele exigiu que os empresários comprassem ônibus novos, né, com ar refrigerado, com suspensão a ar, etc. e tal. Compraram. E agora? E para pagar? Né? Não deu aumento, o Calil praticamente não deu aumento de ônibus. Né? Pensando na reeleição, foi reeleito e ficou nisso aí. Né? E o pessoal está esperando, há quanto tempo está esperando um aumento de... Quer dizer, se o nosso transporte coletivo já custasse R$5, já tinha dado uma satisfação. Não, mas demorou tanto que agora, segundo a Justiça, o aumento seria, a reajuste seria para R$ 5,75 a passagem de ônibus. Aí o pessoal reclama, e reclama com razão, né? Mas como é que vai ficar também o transporte coletivo? Se você não remunerar a empresa de ônibus, o que vai acontecer? O ônibus cada dia vai ser pior, né? Então nós vamos ter cada dia ônibus velhos, né? E menos horários e etc. E muita dificuldade, né? Como é que hoje o motorista está sendo cobrador? Por quê? Porque o transportador não pode colocar o trocador mais no ônibus, porque é mais uma despesa. Então ele tem que enxugar a despesa para poder sobreviver. Então está difícil, né? Está difícil. Então o que está acontecendo você não tem que ser hipócrita, né? Precisa do aumento. Sobe cerveja, ninguém reclama. Você já viu? Cerveja subiu aí, todo mundo toma cerveja, os bares estão cheios, ninguém reclama, está tudo tranquilo. Agora, a passagem de ônibus precisa ser reajustada também, não é verdade? Subiu tudo, está subindo tudo, então é difícil, né? Não é dizer que eu esteja aqui defendendo o aumento da passagem de ônibus, é porque as coisas estão subindo, então é natural que você tenha um reajuste. Infelizmente, mas é natural. Vamos cantar aquela música? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias e você vai encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. Pois é. A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou campanha de vacinação contra a gripe e começou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Hoje deve ser imunizar as pessoas com até de 75 a 79 anos. Essa semana também começou a campanha de vacinação contra o sarampo em crianças de até 5 anos de idade. Quem conta essa história é o Vinícius Andrade. Vinícius. Idosos de 80 anos ou mais já podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, desde que o intervalo mínimo da última aplicação seja de 4 meses. E aproveitar também para se proteger contra a gripe. Para que estejam protegendo contra a gripe, que é uma doença que circula todo ano, mas principalmente nesse período agora, e que também tem um reforço, né, contra a Covid. Essa 4ª dose vem nesse sentido mesmo, de aumentar as defesas desse público de 80 anos e mais contra essa doença que ainda é muito grave. Não existe mais esse intervalo entre uma vacina e outra, podem tomar elas concomitantemente no mesmo dia. Tomei a 3ª, né, agora a 4ª, né, tem que prevenir, né. A gripe também? A gripe também. Você sempre toma contra a gripe? Todo ano. Todo ano. Faz a diferença? Ué, só faz. Estou nessa idade até hoje. Tem que se proteger, meu filho. A atual vacina contra a gripe protege também contra a influenza H3N2, variante responsável pelo surto que atingiu várias pessoas no fim do ano passado. Então essa vacina vai proteger essas pessoas que estão sendo convocadas agora contra essa doença que é a gripe. A Prefeitura de Belo Horizonte também começou a vacinar nesta semana crianças de 6 meses a 4 anos de idade contra o sarampo. A campanha vai até o dia 26 de junho. Na capital, todos os 152 centros de saúde estão preparados para a imunização. O sarampo é uma doença grave, ela pode levar à internação e pode levar ao óbito e disseminar para a população não vacinada. Pois é, gente, olha, é muito importante que você vacine os seus filhos, principalmente contra o sarampo, né?
a tetravalente, que é muito importante nesse instante de você vacinar o seu filho, manter a caderneta de vacina dele em dia. Né? Isso é muito importante, é a saúde da criança. Né? É triste a gente saber que ainda a poliomielite pode voltar, porque muita gente... Você sabia que no Brasil 50% das crianças não foram vacinadas contra a polio? Isso é um absurdo, né? Você, pai ou mãe, deixar de levar o seu filho para se vacinar contra a poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Ninguém quer ter mais um filho com paralisia infantil. Quantas pessoas tiveram problemas, já adultos, né, por causa da paralisia infantil? Então, está na hora de todo mundo se vacinar. E, inclusive, a 4ª dose da Covid também, né? Está na hora de você ir. Todos os postos em Belo Horizonte e na região metropolitana e em todo lugar, né, você vai encontrar os postos de saúde com as vacinas disponíveis para você. Não só para você adulto, como também para as crianças que precisam se vacinar. É muito importante que você se vacine e vacine os seus também, porque o país precisa de viver com mais saúde. Fazer saúde pública é você evitar, né, que as pessoas adoeçam. Então, antes que as pessoas adoeçam, você receba a vacinação. Isso é importante. Pois é. Olha, nesta semana, até sexta-feira, deve ser anunciada oficialmente a chapa Lula-Alckmin. Lula-Alckmin. Eu sempre falo que foi uma jogada de mestre do ex-presidente Lula, né, de chamar o ex-governador de São Paulo e um PCdBista, que é o Alckmin, para ser candidato com ele na chapa presidencial. Por quê? Porque o Lula tem como certa a sua vitória para a presidência da República. E ele quer ter em São Paulo um governador que seja do PT. E o Alckmin já havia anunciado que seria candidato a governador de São Paulo e as pesquisas o indicavam como um vitorioso para a governança de São Paulo. Então, o que o Lula fez? Para ter como candidato vitorioso um elemento do PT, que é o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, ele, então, chamou o Alckmin para ser companheiro de chapa dele, que aí ele tira o Alckmin da disputa em São Paulo e deixa a disputa em São Paulo preferencialmente para o Fernando Haddad. Até porque o Alckmin vai apoiar o Fernando Haddad, né? Então foi para o PSB, né? Vai participar da chapa com Lula, né? Como candidato a vice-presidente. Agora, o interessante, vocês têm notado isso? O cara muda de partido como muda de roupa, né? Ele estava no PSDB, aí ele vai para o PSB e já vai ser vice do Lula, porque tinha que ser um cara do PSB, de um outro partido de esquerda, né? O Moro saiu do Podemos, onde ele se filiou, né, e começou a fazer campanha, e levou muita gente para o Podemos para apoiar o presidenciável Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro, né? Aí o que aconteceu? Na última hora, ele pulou do Podemos para a União Brasil e deu uma entrevista de que ele não tinha desistido de ser candidato a presidente da República. Isso gerou um problema gravíssimo no União Brasil. Falaram até em desfiliá-lo, né? Quer dizer, olha para você ver como é que é a política, né? Ele outro dia estava lá no Podemos, nunca tinha sido de partido político, foi para o Podemos, né? O Podemos já disse que gastou mais de 3 milhões com ele para mantê-lo, né? Porque então, ele estava recebendo um dinheiro do Podemos para sobreviver, porque ele não tem outra fonte de renda, né? Então, ele estava sendo como presidenciável do Podemos, aquele negócio todo e tal. De repente, ele sai do Podemos e vai para o União Brasil. E revela que, não, eu continuo candidato a presidente da República. Aí deu um problema danado, porque ele teria ido para o União Brasil para ser candidato a deputado federal por São Paulo. É outra coisa, ele é do Paraná, mas ele não pode ser candidato a federal no Paraná, porque lá ele vai tirar a volta do Dallagnol, né? Aquele que era o procurador da República, né? E que é candidato a deputado federal. Então,
Olha como é que a política funciona. Aqui em Minas Gerais, o Carlos Viana, senador Carlos Viana, tinha saído do PSD para o MDB, para ser candidato a governador pelo MDB. Tudo certo. Aí o presidente Bolsonaro ia ficar sem palanque em Minas Gerais, então chamou o Carlos Viana para ser candidato do PSL. Então ele saiu do MDB e foi para o PSL, né? E agora é candidato a governador pelo PSL, né? E resolve um problema no PSL porque palanque para o candidato a senador do PSL, que é o Marcelo Álvaro Antônio, que quer ser candidato a senador, né? O problema que vai ter é na chapa do prefeito Alexandre Calil, que vai ter como candidato a vice o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e como candidato a senador, o candidato senador pelo PSD em Minas Gerais, que é Alexandre Silveira. Mas se o Lula vai apoiar a chapa do Alexandre Calil, então como é que vai ficar o candidato a senador do PT? E agora nós temos novidades também. O ex-presidente do Atlético, Sete Câmara, está anunciando que vai ser candidato a deputado federal, já até, segundo algumas informações, já teria se filiado a um partido. E o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, ele também quer ser candidato a deputado federal. Aliás, o Sérgio Rodrigues já tentou ser vereador em Belo Horizonte e não conseguiu, né? E disputou uma vez a campanha eleitoral do Cruzeiro, perdeu para o Wagner Pires de Sá, que ele fez esse papelão aí na direção do Cruzeiro. E depois o Sérgio Rodrigues voltou à carga de ser candidato à presidência do Cruzeiro. Viu que, quando tomou posse, a situação era muito difícil, a situação do Cruzeiro. Então, a única coisa que ele resolveu, foi vender o Cruzeiro, né? Fazer a SAF, a Sociedade do Futebol. E vendeu o Cruzeiro para o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, que agora conseguiu, né, a votação do Conselho, transferindo para ele alguns imóveis do Cruzeiro, como, por exemplo, a Toca 1 e a Toca 2, né, para que o futebol do Cruzeiro não sofra com as dívidas que o clube tem, que são muitas dívidas. Aliás, o Ronaldinho vai ter que pagar agora uma dívida muito grande, porque senão o time de futebol, o clube, não vai poder mais registrar jogadores. Então vai ter que pagar agora mais uma dívida aí essa semana, né? Ele já até anunciou que vai pagar. Quer dizer, então, o Sérgio Rodrigues, né, pensou até que seria fácil dirigir o Cruzeiro, que ia resolver, mas não resolveu. Agora ele é candidato a deputado federal. Todo mundo vai ser candidato, então todo mundo vai aproveitar, né, o que foi de clube de futebol, como o Calil, que foi presidente do Atlético, depois foi candidato a prefeito da cidade, né? E outros, isso historicamente, né? Quem não se lembra do Cafunga? O Cafunga fazia uma campanha, a última campanha do Cafunga, ele falou assim: me faça uma homenagem antes que eu morra. E tocava aquela música do Nelson Cavaquinho, né? Me faça homenagem em vida, porque depois de morto eu quero preces e nada mais, né? Então o Cafunga fazia essa campanha e ganhou. E foi a última eleição dele para vereador em Belo Horizonte. Então, todos aqueles... O Aldair Pinto era chefe da torcida do Cruzeiro, sempre se elegia com a torcida do Cruzeiro. O Zezé Perrella foi deputado federal, foi senador também com a torcida do Cruzeiro. Então, todo mundo quer aproveitar o naco, né, dos clubes de futebol e se eleger, né, entrar para a política. Isso vai acontecer sempre, tá? Gente, Auricedina, se a criança acordou, dorme menina, tudo calmo ficou porque mamãe tem Auricedina. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amanhã a gente volta. Até lá.